Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Mudança total no cenário de contratação do São Paulo, agora envolvendo o Sterling. Tem situação também definida, né? Uma nova etapa na situação do Jamie Vardy, aquele jogador, aquele atacante que tá dando muita polêmica no São Paulo. E o São Paulo, o tricolor do Morumbi, vai enfrentar o Bolívar em jogo muito importante, em jogo decisivo, em que a torcida está desacreditada no time. E é verdade, a torcida não para de apoiar, mas tem também uma situação com o Dorival. Um jogo em que o São Paulo tem tudo para se classificar, tem tudo para passar, mas não seria tão surpreendente esse São Paulo de hoje passar por uma vergonha, mais um vexame histórico, mas vamos torcer para isso não acontecer e o São Paulo finalmente passar do Bolívar, né? Galera, tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso, mas, opa, até bati no microfone, no mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. O maior clube do mundo. Vamos sem enrolação pro vídeo, mas vão deixando like, vão tacando dando like dá mó moral e ajuda demais o nosso trampo, nosso trabalho do dia a dia. Perdão, galera, perdão. Essa tossezinha não passa, né? Galera, São Paulo vai enfrentar o Bolívar, Morumbi, jogo muito importante, né? É aquilo. É um jogo que, assim, galera, é inacreditável, né? Nós falarmos isso, nós fazermos as coisas nesse sentido, mas, sim, eu acho que eu nunca vou me acostumar com um São Paulo normalizar, né? Uma situação de eliminação pro Bolívar. Ah, tá vendo? O Bolívar tá redondinho, eliminou o Grêmio, né? Eliminou o Grêmio, tá vendo? Eu nunca vou me acostumar com isso. Por mais que o São Paulo esteja mal, sabe? Eu sou de uma outra época do futebol. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. É claro que o São Paulo pode perder, pode ser eliminado, principalmente com o retrospecto, né? Qual que é a diferença do Bolívar pro Juventude? Pra mim o Juventude é até mais time, né? Mas qual que é a grande diferença do Bolívar pro Juventude? O São Paulo acabou de ser eliminado por Juventude na Copa do Brasil. Então o que eu quero dizer com isso é que é um São Paulo que infelizmente tá ridículo, né? Tem passado muita vergonha, é uma situação assim inacreditável, e nós vemos que não é elenco, não é time, né? É claro que o time conta muito, mas a gente vê muito mais decisões, situações erradas no São Paulo, bagunça, um monte de coisa errada acontecendo no clube, do que o time, efetivamente, do que o time. E fica muito nítido isso pela partida que o São Paulo faz em alguns momentos contra o Flamengo. Você vê ali que tem algumas coisas para serem aproveitadas e depois não rende absolutamente nada. Então essa inconsistência, essa falta de futebol, vexame atrás de vexame, é por conta do que virou o São Paulo, sem comando, pela bagunça, deixando o jogador mandar, diretoria parece que trabalha contra o clube, distância de técnico, uma série de coisas. Porque você pega o elenco de times aí que a gente perdeu ou que a gente mandou mal. Grêmio, Atlético Paranaense, Red Bull, Juventude. Vai falar, o time do São Paulo ele é um lixo. Beleza, eu concordo que não é muito bom. Eu concordo com isso, mas é pior que o Juventude? Como é que perdeu pro Juventude, sendo que se gasta-se muito mais? Então, não é tão simples, é uma outra parada. É claro que o time é ruim. O time eu não acho ruim, tá? O ataque eu acho ruim. Mas são outras coisas que acontecem. Se o São Paulo for eliminado pro Bolívar hoje, eu acho que passa, tá? Eu acho que passa. Mas se for eliminado, o Bolívar tem mais elenco do que o São Paulo? Eu acho que não. É uma situação de gestão, administração, são outras paradas em volta disso. Mas vamos para a provável escalação do São Paulo. Provável São Paulo para enfrentar o Bolívar. O Bolívar, gente, eu não vou nem ler, porque eu só conheci o Asprilla, o atacante lá. O resto eu nem conheço. Mas vamos lá, o Lamp, goleiro, que foi bem, né, no primeiro jogo. Jesus, Sagredo, Etcheverria, Arriaga e José Sagredo. Acho que é o mesmo time que enfrentou a gente, né? Robson, Matheus, Justiniano e Melgar. O Melgar deu bons chutes, né? Cauterucci, Pato Rodrigues e Asprilla, esse é o provável Bolívar para enfrentar o São Paulo. Eu não conheço muito bem esse time, mas a verdade, assim, para mim o São Paulo tem favoritismo, tem obrigação de ganhar, né, por mais estranho que seja, mas esse time do Bolívar não é bobo não, esse time do Bolívar ele não é ruim assim não. Só que assim, é um time redondo, esse time do Bolívar ele é um time redondo, mas assim, o São Paulo precisa ganhar. O São Paulo precisa ganhar, é simples assim. Vamos lá, provável São Paulo para enfrentar o Bolívar.
Aqui meio que sem novidades, né? Temos novidades do meio campo. Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendel. Aqui de novo, né? É chato ficar falando isso todos os dias, né? Tá chato. Mas aqui pra mim o São Paulo é forte. São Paulo é forte. O Rafael, ele pra mim podia ir embora, tá? Sempre defendi o Rafael, pra mim é um goleiro que virou um goleiro frangueiro. Só que ele é igual, é idêntico ao Rossi, Carlos Miguel, tudo goleirinho pra mim, tá? Tudo goleiro fraco, tudo goleiro lixo. Rossi, Carlos Miguel, tudo goleiro que faz boas defesas em um jogo e entrega no outro. Acho que dá pra destacar o Everson do Atlético Mineiro, que eles adoram lá, mas o Everson pra mim já teve vários frangos também. Idêntico ao Carlos Miguel, Rossi, o Everton do Grêmio, que era do Palmeiras, aquele Santos, que já foi do Flamengo, Atlético Paranaense, Everson, tudo igual. Tudo igual. Você fala assim, cara, o Rafael, em um momento eu já falei, achamos o goleiro. Hoje é um goleiro que franga. Pra mim, tudo igual, todos esses goleiros. Esse Carlos Miguel, que veio pro Palmeiras como a sensação, e ele tava mesmo, uns frangos patéticos. Esse Rossi, pra mim, franga, já entregou jogo contra o São Paulo. Então é tudo igual. É goleiro de futebol brasileiro. É goleiro que faz boas defesas e do nada entrega. Então, assim, o Rafael aqui não queria mais, tá? Queria um goleiro. Acho que não tem. Dificilmente vai achar. Você tem um Cássio que era bom ainda, mas muito velho e agora machucou. E você tem o Fábio, que assim, o Fábio, um baita de um goleiro, mas 45 anos. Então assim, não tem. Diferente, isso aqui não tem. É igual o Rossi, é igual o Carlos Miguel. O Cruzeiro tem um goleiro novo lá, o Otávio, né? Mas tava com o Matheus Cunha, que foi pro Inter, tava com o Otávio, não dá pra saber o que é de verdade, pode começar a frangar. É igual todos os goleiros do futebol brasileiro. Tudo lixo, não tem um goleiro que você fala assim, esse é um baita de um goleiro. Não tem nenhum, acho que não tem nenhum. Então acho que aqui, mediante esse cenário ridículo, acho que tá tudo igual. Tá tudo igual. Queria outro, óbvio que eu queria, mas acho que nem tem, tá? Acho que nem tem. Vocês vão falar, ai, te digo que o Walter, Tadeu, são goleiros pro São Paulo? Eu sei lá, podia ser, né? Podia ser, não sei. Deixa nos comentários em relação a isso. Então, Rafael, eu acho aceitável pelo cenário de goleiros que nós temos no futebol brasileiro hoje. Não queria mais. Pra mim tá frangando, ramelando, podia ir embora. Podia até testar o Coronel. Mas acho que tá parecido, tá igual que todo mundo tem hoje. É isso que eu quero dizer, entendeu? Gosto muito da zaga do São Paulo, tirando esse inútil desse Wendel, né? Mas tá jogando, pra mim já entraria com o Iago. Mas Lucas Ramon, acho excelente. Arboleda e Domingos Duarte. É fraco. Eu acho excelente. Essa linha defensiva do São Paulo, tirando esse Wendel, que pra mim é um inútil. O resto é forte. Adoro o Lucas Ramon. O Arboleda, pra mim, já poderia ter ido embora do São Paulo, mas em questão de futebol, é um dos melhores do Brasil. Domingos Duarte, eu estou adorando essa contratação. E esse Wendel, ele tá até marcando. Pra mim é inútil, tá? Pra mim já entraria com o Iago. E eu falo do Wendel com todo esse peso, com toda essa carga, pelo valor que ele recebe. Se o Wendel ganhasse 500 mil, a régua seria outra. Mas veio como jogador premium, ganha 1 milhão por mês, então eu não aceito esse futebol do Wendel. Nunca vou aceitar, tá? Pra mim aqui já era o Iago. Mas assim, é forte. Lucas Ramon, Arboleda e Domingos Duarte, acho fortíssimo. Meio de campo. Provável meio de campo. Newton, Pablo Maia e Marcos Antônio. Fortíssimo. Não estou gostando do Pablo Maia, mas o Pablo Maia fez um golaço no último jogo, né? Newton, tô adorando a contratação. Acho que o Newton aqui nós temos peso 2 em relação ao Newton, pelo volante que ele pode dar mais consistência. Nós estamos, acho que, projetando no Newton um volante defensivo, né? Um volantão ali de quebra na primeira quebra para dar mais consistência, mais solidez para o sistema defensivo do São Paulo. Então o Newton passa a ser um cara muito importante para nós São Paulinos nesse momento. Eu gostei muito da interações, da chegada do Iago, do Domingos Duarte e do Newton. Adorei a chegada desses jogadores. Adorei. Marcos Antônio não precisa nem falar, né? Um dos principais do time. E o Pablo Maia é aquilo lá. Pra mim, eu não gosto muito. Acho que eu prefiro Bobadilha, que também não tá jogando bem.
mas eu gosto do Bobadilha, e tem o Danielzinho que eu gosto também. Aqui é uma escolha muito particular do Dorival, né? O Dorival confia muito no Pablo Maia, e aqui acho que tá meio que justificado hoje, por mais que eu não... Eu acho que o Pablo Maia não está bem, ele fez o gol do último jogo, um golaço, por diga-se de passagem. Então aqui eu acho que tá meio que justificada a escalação hoje do Pablo Maia, por mais que eu não goste, eu entendo a escolha do técnico Dorival Júnior. O ataque é ridículo, né? Não pelos jogadores, mas pelo sistema. Pra mim aqui é o grande... Nessa provável, tá? Pra mim é ridículo o que o Dorival tá fazendo. Não concordo nem um pouco com isso. Todo mundo já sabe que vai ser o São Paulo hoje vai surpreender se for muito bem no ataque. O normal é isso aqui não funcionar. É patético, é ridículo, é nojento, né? O Arthur, aqui tá na provável o Arthur. Eu adoro. Pra mim, um dos melhores jogadores de São Paulo hoje. Só que ele coloca espetado o Luciano e Caleri. Coisa que a gente sabe que não funciona. Esse Luciano, ele é um morto de meia. Esse Caleri é um cara assim que não tá jogando pra mim, tá? Não tá jogando absolutamente nada. Então aqui tá o grande problema do São Paulo. De novo, se você pegar no papel, o São Paulo tem um time fortíssimo. Pega no papel, é um time fortíssimo. E o Luciano e o Caleri, eles têm muita história na carreira. Só que assim, a gente sabe que o formato aqui tá errado. Pra mim, poderia ainda... Eu tô de saco cheio deles dois, tá? Mas é o que eu falo sempre. Poderia manter um. Poderia manter um. Se você colocasse mais jogadores rápidos, se você colocasse o Arthur e o Ferreirinha, ou o Arthur e o Vitor Sá, aí você põe um só de centroavante. Ou o Luciano ou o Caleri. Aí poderia manter. Esse Luciano de meio atacante, o 10, tá por fora, morto, uma tartaruga, né? E pra mim o Caleri também não está entregando. E aqui o Caleri eu coloco ele no mesmo balaio do Wendel, tá? O cara que não fez nada pelo São Paulo ultimamente, não tem jogado... Ele se entrega lá, mas não tem jogado bem. O cara custa 2 pau por mês, 2 milhões por mês. Pra mim é a mesma regra do Wendel. Um cara que se diz aí o bambambam, o mais caro do elenco, parari, parará, tinha que render mais. Eu não aguento. Eu não aguento ver Luciano, Caleri e Wendel com salários estratosféricos não rendendo absolutamente nada. Eu não aguento isso. É isso que me pega nesses caras, entendeu? Porque eles não são jogadores ali pra compor o elenco. Se o Domingos Duarte começar a falhar, não jogar bem, ser um bagre, eu acho que é diferente. Porque ele veio mais barato, ele veio um cara ali diferente, mais pé no chão, não foi contratação, nossa, igual renovação do Caleri, contratação do Wendel, ele veio um cara modesto. Então a gente já sabe que um cara assim pode falhar. Agora, você tem os principais ali custando desse jeito e não entregando o que a gente espera, eu acho inaceitável, inacreditável, tá? E isso aqui, pra mim, o São Paulo, de novo, gosto do time do São Paulo no papel, pra mim poderia ser muito melhor com o que tem, não acho, o elenco é fraco, ele mas pra mim poderia render muito mais com o nível dos times que o São Paulo enfrenta, sim, sim, sim. Poderia render muito mais. Pra mim o São Paulo vacila. E aqui é uma crítica ao Dorival Júnior. Isso aqui a gente já sabe que é lixo. Espetar Luciano e Caleri. O Luciano como 10, que não arma nada, nunca soube armar nada, é uma tartaruga, um morto no meio campo. E o Caleri pra mim já poderia pegar banco pelo futebol que vem apresentando pelo São Paulo. Isso aqui é mais ou menos por aí, tá? Mas é isso. Provável São Paulo para enfrentar o Bolívar. Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendel, Newton, Pablo Maia, Marcos Antônio, Arthur, Luciano e Caleri. Perdão, gente, tá demais hoje, hein? Esse é o provável São Paulo para enfrentar o Bolívar. Quero saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar aí nos comentários alguma coisa em relação a isso, é claro. Galera, martelo batido em relação ao Vardy, teve uma nova etapa, eu não acredito, tá? Pode ser ainda que o Vardy venha pro São Paulo, mas neste momento as informações que a gente recebe aí é que deu uma esfriada em relação ao Vardy, né? Rafinha já vinha muito tempo conversando com ele, ninguém sabia, ninguém tinha essa informação. Acho certo, Rafinha tem que fazer isso mesmo, as negociações, as investidas que ele faz em relação à contratação, a negócio, não pode realmente vazar, só quando já tiver definido para sim ou para não. Então aí nós estávamos vendo que o Vardy poderia vir para o São Paulo, algo que gerou muita polêmica e muitos não queriam. Acho que inclusive a maioria da torcida pode comemorar, porque muito provavelmente o Vardy não virá para o São Paulo.
Pelo que nós temos nesse momento, o Vardy, ele esfriou e o São Paulo recuou em relação ao Vardy. Não acredito que é por situação financeira, porque o São Paulo paga 1 milhão para qualquer jogador. E pelo que nós estamos vendo, o Vardy custaria menos do que isso. Acho que o que tá pesando são os 39 anos que o Jamie Vardy tem, né? Mas o Rafinha é oficial. O Rafinha estava negociando já há muito mais tempo do que nós poderíamos imaginar com o Jamie Vardy. E galera, uma outra situação, aí eu queria demais, era o Sterling. Falam que o Sterling foi oferecido pro São Paulo. Aí é outra parada. Tem 31 anos, um cracaço de bola. Pra mim, um jogador igual esse mudaria o time do São Paulo da noite pro dia. Um craque, um ponta que a gente precisa demais. Eu adoraria ver o Sterling no São Paulo. Você coloca o Sterling ali na ponta esquerda, você coloca o Arthur na direita e o Sterling na ponta esquerda, muda completamente o time. Fora que se chega um cara desse nível, um monte de jogador vagabundo, um monte de jogador descompromissado, muda o sentimento. Lembra quando o Kaká veio? Me irritou demais isso. Aquele bando de morto, aquele Cueva e Ganso, tudo cara que sabe jogar bola. Mas um monte de morto que dava migué pra mim. Michel Bastos, Ganso, Cueva, esse bando de morto que eu não quero, que eu não gosto nem de lembrar deles no São Paulo. Quando o Kaká chegou, que o Kaká começou a correr lá, o Kaká já tava mais velho, começou a correr, ele era o melhor de todos, né? O Kaká foi o melhor jogador do mundo, ele era o melhor de todos do futebol brasileiro disparado, mesmo velho, mesmo meio morto ali. Kaká pegava na bola, os jogadores do time adversário tinham medo dele, e os jogadores do São Paulo, esse bando de chinelão, esse Cueva que não ia nem treinar, que nem aparecia nos jogos, começou a correr, começou a se coçar pra jogar bola só porque o Kaká tava lá. Então é escroto, né? É escroto demais. Então, se chega um cara do nível do Sterling, com a grandeza, com a carreira que já teve lá na Europa, um cara que joga demais, um cara que é muito melhor do que qualquer ponta que tem aqui no futebol brasileiro hoje, né? Um cara desse nível, pra mim, seria uma reviravolta gigantesca, mudaria muito, não só a qualidade do time em campo, mas como o espírito, né? Como ali, ó, agora o cara tá ali. Acho que ele chacoalharia esse bando de vagabundo que a gente tem nesse elenco aí, esse bando de cara descompromissado como André Silva, Cauli. Pra mim é vagabundo, pra mim é cara que não tá nem aí, sabe? É cara que não faz nem questão de entrar, recebe o salário lá, isso é opinião, tá? Pra mim é cara que não tá nem aí, cara que quer ficar ali de reserva mesmo. Paga o meu salário aí, eu vou ficar treinando, vou ficar fazendo coletivo aqui no treino. Então, eu simplesmente adoraria o Sterling no São Paulo. A notícia, a informação que foi oferecido, e eu não entendo porque que o São Paulo não faz esforço para trazer jogador assim, que mesmo que tenha um contexto talvez não favorável, igual de um John Arias, igual de um Luiz Henrique. O que eu preferiria hoje? Luiz Henrique, John Arias ou Sterling? Acho que eu até preferiria Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, John Arias, hoje. Sterling jogou mais que esses caras na vida. Mas hoje, pela idade, pela forma física, eu preferia o Arias, o Luiz Henrique. Mas o São Paulo não vai conseguir trazer esses caras. Um Sterling, pra mim, seria o ideal, o Ribeiro ideal. Não entendo porque o São Paulo não vai pra cima de jogador assim, com mais afinco, com mais força, pra trazer jogadores pra tentar efetivamente mudar o futebol do São Paulo. Mas, eu quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários, é claro. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.